Então, queria agradecer a oportunidade de estar participando aqui desse círculo sobre o Paulo Freire. Para mim é uma honra. Então, eu queria que está escrito menor. Alter Ciência, palestra. Agora põe para exibição. Bom, então, eu sou professor de comunicações e também de artes plásticas, né? E eu sou escritor de ficção científica, e sou uma pessoa, acho que muito sonhadora também. Então, deixa eu acompanhar por esse, será? É melhor. E eu sou um ativista pelos direitos dos animais também. Eu acho que o ser humano está numa época de transição e começando a entender os direitos dos animais. E muitas vezes as pessoas criticam, falam, antes de você defender os animais, você devia defender os seres humanos. Eu acho que defender os animais também é defender os seres humanos. E aqui eu trago uma proposta que eu chamo de alter ciência, que seria assim uma outra ciência para o ser humano. E é inspirada na minha ficção científica, né, que é um trabalho de ficção, mas para mim é também uma forma de um trabalho de revelação. Então aqui eu proponho que uma episteme possível, definida pelo homem como um instrumento de conhecimento e não pela tecnologia de mensuração e controle. Então aí está implícita uma crítica à ciência que a gente conhece hoje, principalmente as ciências exatas, né? O ser humano potencializado por suas dimensões suprafísicas conduziria a ciência também para um conhecimento da realidade suprafísica do mundo. Então, por suprafísico eu entendo o nível espiritual. Então, eu acho assim, a ciência de hoje, ela nega totalmente, né, a maioria das correntes científicas, os autores, a existência de um nível espiritual do ser humano, né? O conhecimento esotérico das religiões orientais e mesmo do cristianismo esotérico aceita que o ser humano tem outras dimensões além do corpo físico. A ciência recusa-se a observar esse nível de realidade, tanto do homem como da natureza, como do cosmos. A realidade do universo, inclusive a realidade de estrelas tais como o Sol, Alpha Centauri, Procyon e Sirius, não se resume a uma conjunção de fenômenos de natureza física, como quer crer a ciência mais tradicional. Então, eu estou começando a tomar contato com alguns autores que acham que o Sol, além de ter uma realidade física, tem uma realidade espiritual, que a energia que o Sol envia para a Terra não seria só físico-química, mas teria um poder revitalizador muito maior do que aquele que a gente pode imaginar. A ciência e a humanidade não podem mais e não devem recusar-se a investigar a natureza suprafísica do universo. A complexidade da realidade não pode ser subestimada, porque a ciência atual não tem instrumentos adequados para conhecer esse nível ou reitera uma absoluta negação de sua existência. Esse novo paradigma que toma o ser humano em sua complexidade biológica e espiritual conduziria a instituição da ciência a um novo patamar. O propósito não seria mais conhecer, para controlar, mas conhecer para ampliar as condições propícias para a vida. A alterciência teria consequências ecológicas e cosmobiológicas. Compreender que entidades cósmicas escalares, como estrelas e planetas, têm alguma forma de consciência, aceitar o desígnio de uma energia vitaformacional, conduziria a uma nova estruturação da atividade humana na Terra e no espaço.
A alterciência reconhece a Terra como um ser vivo dotado de consciência. Este novo paradigma reconhece limitações de nossos instrumentos, consciência, ciência e organização social, da pauperidade de nossa presença, intervenção e atuação no meio ambiente, e, portanto, reconhece que os dogmas assumidos pela ciência tradicional da ausência da mente e do espírito em todos os domínios não humanos carece de sustentação. Então, eu acho que a ciência, além de negar a dimensão espiritual do homem, nega a dimensão espiritual também da natureza, do planeta e de seres escalares como o Sol e outras estrelas, que nós temos conhecimento, mas que não participam da nossa consciência, que são entidades escalares, quer dizer, numa dimensão escalar muito superior à do humano. A ciência atual encontra-se limitada por não aceitar investigar nenhum fenômeno que esteja além das possibilidades de absorção de seus instrumentos, ou que não se enquadrem nos paradigmas dominantes. No entanto, quanto mais a ciência do homem desenvolve tecnologias para conhecer as dimensões micro e macroscópicas, mais ela se depara com sua própria dimensão existencial, poética, linguística e espiritual. Essa constatação deveria conduzir a uma outra necessária investigação sobre a natureza não revelada, não aceita e mesmo negada do ser humano. Esta pesquisa sobre o próprio homem, sobre a complexidade humana, é incipiente, considerando os limites do paradigma atual da ciência, que não aceita considerar a dimensão suprafísica do homem, da natureza e do cosmos. Então, esse texto aqui eu vou apresentar, para mim é um poema, né, que surgiu para mim na década de 80, quando eu morava na Califórnia, estudando artes plásticas na Universidade da Califórnia. Eu escrevi um texto que eu chamei de Reverberação Bisolar, e era uma ideia de que o autor da minha ficção estaria recebendo uma mensagem de Alpha Centauri. E naquela época, eu fiquei repentinamente assim, impressionado com a ideia de que Alpha Centauri é uma estrela binária e é a estrela mais próxima do Sol. Quer dizer, fora do Sol é a estrela mais próxima da Terra. E eu estava assim, impressionado de uma maneira poética, que ninguém tem consciência disso, né? Então, Alpha Centauri seria uma estrela binária e ela torna manifesto um novo possível. Para avançarmos, necessitamos de novas estruturas e paradigmas para entender e atuar uma episteme do desconhecido. Uma ciência que se integra à literatura e à poesia imagística, buscando um outro processo para investigar, antever e prever. A mensagem recebida de Alpha Centauri, chamada de reverberação bisolar, de energias cosmoestelares, a revelação de impulsos que surgem de núcleos estelares com intensidade maior, a ponto de serem pressentidos pela consciência humana. Bom, então assim, eu acredito que hoje em dia a própria ciência reconhece um certo poder epistemológico, um poder de conhecimento da poesia, da literatura, das artes, ou seja, da imaginação humana, entendeu? E que a imaginação e a criação poética humana podem contribuir também para formar conhecimento. Então aqui é uma ideia dessa poesia que eu chamei de Reverberação Bisolar, e para mim foi o primeiro texto que eu escrevi, que eu incluí várias línguas ao mesmo tempo, e inclusive palavras que eu mesmo criei, como neologismos, né? Então, por exemplo, aliostron é uma palavra que foi criada por mim mesmo. E isso em 1980, quer dizer, há mais de 30 anos. E nesse poema existia textos em palavras em tupi-guarani, em sânscrito, em latim e em português, né? Então aqui, nesse texto que se chamava Ataris Vorti no Planeta Mega, era um texto que contestava essa ciência dogmática
que eu vejo como a ciência, por exemplo, que sacrifica animais acreditando que os animais não têm alma, né? Do mesmo modo que alguns séculos atrás se acreditava que os índios não tinham alma, né? Para que os índios adquirissem dignidade humana, foi preciso que os papas discutissem, até que finalmente um papa aceitou que o índio teria alma. Então, e daí houve uma certa evolução na humanidade para que o índio e também o negro não se subjugassem, não estivessem mais submetidos ao domínio do homem branco. E para mim, eu acho que hoje acontece alguma coisa similar, que é o ser humano não aceita. Bom, então, nessa narrativa, eu entendo essa narrativa como uma ficção que estabelece uma crítica da ciência. E eu vou correr um pouco, mas a frase principal do personagem Ataris Vorti, depois que ele recebe uma mensagem de Alpha Centauri, ele diz assim: eu conheci o sistema bisolar, experimentei minha polaridade interna. Então, assim, a partir dessa mensagem que vem para ele, que ele toma consciência de que Alpha Centauri é uma estrela binária e é uma estrela que exerceria influência sobre os seres humanos, ele adquire consciência de que ele teria uma polaridade interna, e essa polaridade interna permitiria que ele exercesse uma regeneração dialética, quer dizer, entendendo a polaridade interna dele. E esse foi um símbolo que eu criei para Alpha Centauri. Então eu queria apontar, por exemplo, para esse experimento científico que aconteceu nos Estados Unidos na década de 50, que aqui a gente vê um macaquinho agarrado a uma mãe substituta. Então a base desse experimento científico era verificar para que boneco o macaquinho se dirigiria, se era para esse que tinha um pano ou para esse outro que era só aramado. Então, para mim, isso, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir esses vídeos, mas é um vídeo que, entre outras coisas, acho que a gente não tem tempo de ver, mas entre outras coisas, o cientista, ele assusta o macaco com uns bonecos que emitem luzes e giram assim, que para o macaco é uma visão do terror, e para saber para qual mãe ou quando que ele vai agarrar a mãe substituta, né? Esse é um macaco recém-nascido que foi separado da mãe biológica, e por incrível que pareça, para mim, o objetivo desse experimento é o amor, entendeu? Então, a partir desse experimento, eles queriam, assim, incentivar as mães americanas a abraçarem os nenês recém-nascidos, porque, pelo menos nos Estados Unidos, né, eu acho que em outras partes do mundo, se vivia uma época em que a mãe achava que não deveria abraçar os recém-nascidos, porque parece que inclusive eles tinham a crença de que se a mãe abraçasse os recém-nascidos homens, eles poderiam se tornar homossexuais também. Mas então, e por incrível que pareça, essa pesquisa que eu condeno, porque eu acho assim que é considerar o animal como um objeto desprovido de sentimento, né? Quer dizer, o macaco recém-nascido, ele é usado como um objeto, ele não é considerado como um ser biológico dotado de sentimentos, ou que seria alguém que a gente pudesse ter compaixão. O macaco em alguns experimentos recebia choques elétricos, né? E tudo isso para publicar um trabalho científico que eu não saberia explicar, que eu acho de uma lógica atroz, atônita e totalmente irracional, né? Para chegar à conclusão de que o ser humano precisa de abraços, entendeu? A ciência que precisaria demonstrar para os outros seres humanos que o ser humano, quando ele nasce, ele precisa de abraços. Então, para mim, esse é um exemplo de uma ciência que eu chamo a ciência inquisitorial, a ciência do Holocausto, né, e que perdura até hoje. Até hoje os animais são subjugados nos laboratórios científicos ou sacrificados nos matadouros
muitas vezes eles são cegados para ver se uma determinada substância química pode fazer mal para o olho humano, né? Então eles são subjugados e vítimas de toda forma de ciência, que se diz ciência. Eu me recuso a chamar esse tipo de atuação como científica, mas ela acontece em todas as universidades brasileiras, nas universidades americanas, europeias, asiáticas, do mundo inteiro. E é alguma coisa não revelada para a população, é ocultada de nós, e praticamente todos os animais, cachorros, vacas, macacos, são subjugados dessa maneira. E mesmo assim a ciência se diz racional. E uma coisa que a ciência tenta fazer também quando a ciência se diz racional e pratica esse tipo de atrocidade contra o ser humano, na verdade ela está atacando o sentido de racionalidade do ser humano, né? Eu mesmo, como defensor dos animais, já fui criticado. Eu tive contato com uma senhora que defendia o fim das touradas na Espanha, e era uma brasileira que participava de grupos defensores dos animais na Espanha, e perguntaram para ela se ela não devia ir num psiquiatra, se ela não estaria desequilibrada mentalmente por ter esse tipo de ideia. Então, de algum modo, o que acontece é que a ciência, ao impor para nós, de uma certa maneira, que o racional é dominar, oprimir os animais, e por extensão também os seres humanos, né? Ela tenta criar um sentido de que o racional é a opressão. Para mim, isso é a continuação de uma tendência humana nefasta, que se manifestou, por exemplo, durante a Inquisição, que durante a Inquisição eles chegaram a acreditar que se você queimar uma pessoa viva, um herege, você estaria purificando a alma deles, né? Então eles conseguiam de um modo retórico totalmente absurdo, eles achavam que se você assassinar 12 índios, isso representaria uma homenagem aos 12 apóstolos de Cristo. Entendeu? Então, enquanto Cristo seria um ser do amor, da compreensão, da irmandade, a ideologia de Cristo chegou a ser tão, assim, transformada, que eles aceitavam que torturar era uma maneira de continuar a Igreja Católica de algum modo, né? De eliminar os hereges, né? Eu, por exemplo, eu sou um herege da ciência. Se você considerar a ciência como um sistema de dogmas e de crenças, como eu acredito que seja, eu seria um herege contra essa ciência que sacrifica os animais e que acredita nessa racionalidade estúpida. Bom, aqui eu acho assim que poderia existir uma evolução do ser humano em relação a uma escala maior do que aquela que a gente está acostumado a tratar, que é a escala regional, urbana, e a gente está chegando a uma escala planetária. E eu acho que quando a gente chegar a uma escala de consciência cósmica, a gente vai redirecionar a nossa mentalidade para o planeta Terra, né? De vez em quando a gente vê assim no internet, no Facebook, essa ideia do zoológico humano, né? Há poucos dias eu recebi uma mensagem que uma criança negra em 1958 na Bélgica, uma criança negra era colocada num cercado e era observada como um ser estranho pelos brancos, né? Se chamava o zoológico humano, e isso hoje horroriza a nossa consciência. Agora a minha pergunta é: o que hoje está acontecendo que ainda não horroriza a nossa ciência, a nossa consciência, né? Quer dizer, a polícia atacando os pobres. Eu acho que cada vez mais esse tipo de fato vai horrorizar a nossa consciência. Então eu acho assim, em benefício do tempo, eu vou parar aqui e agradeço a participação.